estamos aqui com a Lilian Fiorentin, que ela é terapeuta, e vamos conhecer um pouco mais dos projetos dela, do próximo capítulo da história da Lilian Fiorentin e como é que ela chega até aqui no Cultive Sua Biografia. Lilian, seja muito bem-vinda. Obrigada, Joyce. A gente tem interagido intensamente esse semestre, né, trabalhando histórias de vida, e agora chegou o momento de compartilhar esse novo capítulo da sua história de vida, sua narrativa com um público maior, exercitando o protagonismo e realmente trazendo essas histórias. O que você conta pra gente? Bom, contar a minha história de vida durante esse projeto fez eu entender muitas coisas na minha vida, assim como de estar vivendo o meu propósito, né? Encontrei forças dentro de muitas vivências que eu passei e compreendi o porquê de eu ter vivido cada uma delas e também da preparação que Deus fez eu passar para estar vivendo o que eu já estou vivendo, o que eu pretendo viver nos próximos capítulos da minha vida. Que legal, você já começou trazendo a questão do seu propósito. Qual é o propósito, Thalília? O meu propósito é transformar vidas. Transformar vidas. Assim como eu pude transformar a minha. Vamos lá, é um tema bem interessante, né? Transformar vidas. E qual é o caminho? Porque existem muitos caminhos para a transformação de vidas, né? Qual é o caminho que é o teu chamado e a tua contribuição para as outras pessoas? O meu chamado é com a terapia tântrica e com o xamanismo. Foi onde eu consegui me lapidar, me transformar e vencer muitas dificuldades, né? Tem vícios e realmente encontrei forças para ser quem eu sou hoje. Que interessante. E para quem está nos ouvindo, né? Quais são as pessoas ou as dores, ou que as pessoas mais se identificam, que elas mais vão se beneficiar com a terapia tântrica e com o xamanismo que você oferece? Bom, Quais são as queixas, né? O que a pessoa traz que mais tem a ver com o que você casa com o que você está trazendo? Acaba eu tendo um leque bem grande assim de pessoas que se identificam com a minha energia por conta, acho, de todas as vivências que eu passei, mas eu atendo muitas mulheres que têm assim, dificuldade de se conectar com a sua força feminina, né? Tiveram que ser fortes a vida toda e acabam desenvolvendo a energia muito masculina. Então, o que mais me procura é esse perfil, porque até pouco tempo atrás eu também segui esse perfil, então eu busquei desenvolver o meu feminino, né, e buscar esse equilíbrio energético dentro de mim, e hoje chega muito isso para mim, né? Essas mulheres que vêm buscando desenvolver a sua energia sexual e se conectar com o seu lado feminino. Se conectar com o seu lado feminino, que interessante, assim, para chegar nesse nível de contribuição, eu digo que você tem refletido muito, não só a tua vivência, mas o refletir para se conectar, né? E por que as mulheres hoje estão tão identificadas e sofrendo com essa identificação com o masculino? Porque elas acabam tendo que ser as provedoras de suas famílias, né? E acabam se deixando de lado, né? Então, quando a mulher vive só para a família, né, para filhos, enfim, ela acaba não se priorizando e não cuidando tanto dela, do seu lado feminino, e aí ela acaba nutrindo mais a força masculina, de ir à luta, de trabalhar, de conquistar, de projetos, e acaba se deixando de lado. E isso é uma coisa que começou agora nessa geração de mulheres que estão mais independentes, ou tem raízes no passado? Tem raízes no passado. Quais raízes? Mãe, avó, né? Então já são mulheres que vêm assim desse histórico de luta, de prover, e
E isso vai passando de geração para geração, assim como passou na minha, né? Meus pais se separaram muito cedo e muitas vezes eu ouvi da minha mãe, eu sou mãe e pai de vocês. Não, e não é assim, né? Então, isso muitas vezes é uma crença que nos é imposta lá na infância. Então, hoje eu vejo assim, que muitas pessoas vêm de pais que se separaram muito cedo, assim como os meus. E por mais que a mãe tenha que ter dado conta de tudo sozinha, né? É errado pensar que a mãe é a mãe e o pai. Não. A mãe, ela é 50% do que eu sou e o pai é 50%. E isso afeta profundamente, assim, a nossa posição para a vida, né? Tanto para a mulher, que daí cresce sendo aquela mulher extremamente forte, dominadora e que acaba atraindo, vamos dizer assim, homens mais fracos. E o homem, quando ele, vamos dizer assim, acaba sendo educado só pela mãe e não tem contato com o pai, ele acaba sendo aquele homem mais frágil, com dificuldade de ir para a vida. Aquele homem que fica mais na barra da saia da mãe, que depende de tudo. Nossa, você falando aqui, me vem várias situações na mente, né? É muito comum no dia de hoje, essa inversão de papéis. E como fazer quando já começou tudo invertido, tudo errado lá atrás? Como é possível? Quais são os caminhos? Muitas terapias. Uma das terapias que me ajudou a botar muita coisa em ordem, assim, em relação a essas questões de saber o lugar dentro da família, dentro do clã, né? Foi a constelação familiar. Então, eu indico muitos dos meus pacientes que procurem se constelar para encontrar o seu lugar dentro do clã, porque quando a gente está em desordem, afeta em tudo na nossa vida. E dentro do xamanismo, então, onde eu consagro as medicinas, trabalho com as medicinas, eu consigo ter uma expansão de consciência, onde ela vai me mostrando as coisas que eu preciso alterar na minha vida, né? O que não está certo, assim como chegou um dia para mim, você precisa olhar para o teu feminino. Eu falei assim, meu feminino, e a gente às vezes não se reconhece. Disse, mas o que tem de errado? Estava tudo errado com o meu feminino, eu não estava cuidando do meu feminino. E a partir do momento em que ela veio e me orientou, né, aqui dentro do meu consciente, eu falei assim, não, então eu preciso olhar para o meu feminino. E aí, a partir dali eu comecei a buscar atividades. E o que você fez para buscar o seu feminino a partir da hora que você teve esse estalo de que era esse o caminho? Bom, a primeira coisa foi realmente parei com o uso, na época, né, com o uso de hormônios, porque na época eu usava hormônios, então eu negava o meu feminino, não tinha ciclo menstrual, porque eu não gostava de ter, então era hormônio para não ter ciclo menstrual, hormônio para academia, então eu estava totalmente desalinhada do que eu sou, da minha essência. E aí foram ali o primeiro ano, processo de desintoxicação, né, tipo, baixa de libido, foi onde também acabei desenvolvendo vaginismo, anorgasmia, porque estava acostumado num ritmo de intensidade, num pico hormonal, e aí, de repente meu pico de hormônios foi lá para baixo. Então, assim, eu realmente tive que me desconstruir para me reconstruir. Uau! E assim, esse efeito na sexualidade, você, agora olhando para trás, era muito associado ao papel dos hormônios artificiais, vamos dizer assim, o que você ingeria, ou tinha mais questões envolvidas? Mais questões envolvidas, porque, como eu contei na minha história de vida, eu sempre fui uma criança, hoje olhando assim, né, a minha história, que eu sempre fui, vamos dizer assim, muito curiosa e eu sempre tive libido desde muito cedo, né, desde de criança. Então, e desde a adolescência eu sempre soube que eu tinha níveis de testosterona mais altos. Então, desenvolvi o ovário policístico, que é algo que é comum em mulheres que têm energia masculina mais forte. Então, eu sempre tive. E o fato de eu ter passado por abuso na minha infância fez com que eu buscasse ter uma sexualidade completamente distorcida, né? Porque quando a gente passa por algum abuso, a gente
vou te explicar, como se a gente se autopunisse e buscasse reviver a dor daquilo que nos feriu, de forma inconsciente. Então eu, Lilian, escolhi passar por situações e vivências onde hoje eu vejo que era por não reconhecer o meu valor, por me castigar pelo que eu vivi. Então foi realmente assim, vivi muitos anos até que eu consegui despertar e enxergar que eu estava fazendo tudo errado. Tudo errado não, né? Tudo de acordo com como Deus quis. Porque tudo que eu vivi foi o que me deu o conhecimento que eu tenho hoje para trabalhar com a sexualidade. São duas perguntas que eu quero fazer para você. Como é que foi esse ponto de virada, esse ponto de tomada de consciência de que você estava se machucando, revivendo essas feridas, reabrindo as feridas no seu comportamento de adulta? Como é que foi para você quando você se deu conta? Então, em que momento que foi? O momento da virada de chave da minha vida foi quando eu cheguei no fundo do poço, vamos dizer assim. Eu vinha de um período assim onde eu estava usando muitas drogas, além de hormônios, né, anabolizantes, e o meu corpo começou a dar sinais, né? Por isso que hoje eu estudo muito sobre o que o corpo fala. Meu corpo começou a dar sinais de que eu não estava bem. Comecei a perder a visão, comecei a ter desmaios frequentes e comecei a ter diarreia seguida. E aí passei por uma situação pós uma festa, onde passei por alguns ataques espirituais, onde eu levei uns 3 dias para ficar bem. E aí eu já tinha recebido um aviso que eu precisava de ajuda para me desenvolver. E aí aquilo ali para mim foi, assim, a gota d'água, porque eu sabia que eu queria uma vida diferente, porque não, aquilo que eu estava vivendo não era condizente com a educação que eu recebi, né, dos meus pais, dos meus avós, não era o que a minha criança desejava ser. E eu falei, não, eu preciso de ajuda. E aí foi onde eu procurei as medicinas, e foi onde eu consegui me visualizar vivendo a vida que eu tenho hoje. Quantos anos você tinha na época? Faz 3 anos, eu estava com 32. 32 anos de idade. Que interessante. E você logo no início falou do seu propósito, né? A questão de ajudar. Como você se sente assim, quando você traz para o coração mesmo, para a energia do coração, aquilo que você tem a contribuir com as pessoas? Como é que você manifesta? Teve um momento que teve uma fala sua que chegou nesse lugar de emoção, gostaria que você voltasse lá, porque é muito positivo, muito forte. Então, poder ajudar as pessoas é algo que é muito gratificante. Por quê? Porque eu consegui sozinha, sabe? Eu consegui virar essa chave sozinha, fui sozinha com as minhas próprias pernas procurar ajuda e entendi que ali eu ia conseguir me desintoxicar, limpar meu corpo e conseguir ter força para largar cada uma das drogas que eu fui viciada, e foram muitas. E eu cheguei num nível da minha vida onde eu não tinha mais vontade de viver. E hoje, me ver vivendo uma vida completamente diferente, cheia de sonhos, de projetos, saber que eu posso orientar alguém e mostrar o caminho para que essa pessoa possa construir uma nova história para a sua vida. Então, para mim, isso não tem preço. Isso tem muito valor, Lilian, tem muito valor. Então é importante a gente pontuar aqui a importância da trajetória da Lilian, porque além do relato dela que é potente, né, de uma transformação que ela conseguiu através da intuição, de uma conexão com uma força maior, ela conseguiu fazer a trajetória dela e está aqui para nós contando, ela se coloca agora como terapeuta a serviço, né, a serviço do outro. E aqui na nossa região, porque é uma região que se curte a vida doidado, né? A gente está aqui na Dubai brasileira, Itajaí, Balneário Camboriú. Muitas pessoas, por uma questão de um nível de consciência ainda não tão desenvolvido, fazem esse caminho. Começa
com hormônios, né? Cultuando o corpo além de tudo, e depois uma coisa vai levando a outra, no ritmo de vida desenfreada, e quando se vê o corpo entrando em colapso, o corpo pedindo ajuda, e já não sabe para onde pedir ajuda, porque não são coisas que o diagnóstico clínico médico dê conta. São questões de ordem espiritual, inclusive, né, Liliana? Realmente ter essa consciência que o que estava me afetando era espiritual, não ia adiantar eu ir no médico, até porque eu fui hipocondríaca, então eu me automedicava, tomava remédio para dormir, remédio para acordar. Meu pai passava o final de semana todo me drogando. Segunda-feira era remédio para acordar, para conseguir sair da cama, depois remédio para dormir, para conseguir dormir. Então, eu sobrevivia, eu não vivia. E a questão era toda espiritual. Quando eu tomei esse sacode de passar 3 dias sem estar no controle do meu corpo, né? Tinha horas que era eu, tinha horas que não era eu. Não sei quem é que estava no meu corpo. E eu falei, não, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso sair disso, onde eu me coloquei. E eu sabia que a gente vai empurrando com a barriga, né? Na época eu era casada, meu ex-marido também estava passando por tudo que eu estava passando, e a gente fica esperando que a outra pessoa tome atitude para que seja a tua motivação. E aí eu percebi que se eu não fosse minha própria motivação para sair daquele buraco que eu estava, ninguém ia fazer por mim, né? Então eu tive que dar o primeiro passo para poder ser exemplo dentro do meio que eu vivi. Que bonito isso que você está falando, que para mim eu ouço como uma retomada, uma tomada de auto-amor, né? De amor por si, Amor de por se mim. amar, né? Amor por mim, porque eu cheguei ao ponto assim onde eu não tinha mais vontade de viver. E falei assim, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Então, e aí me vesti de coragem e fui. Fui lá e tive uma experiência incrível, onde normalmente eu falo assim, eu voltava pro corpo na quarta-feira, porque eu passava o final de semana todo usando droga, segunda e terça eu estava sempre muito mal. E aí eu fui, consagrei as medicinas e na primeira vez fiz tudo errado, porque depois que saí das medicinas ainda fui pra festa e usei droga. E mesmo assim, depois de ter usado droga, eu acordei no dia seguinte cedo, era 6 horas da manhã, e estava me sentindo super bem, super disposta, consegui trabalhar, consegui criar as coisas que eu precisava criar, né? Porque eu trabalhava na área da beleza, então tinha meus compromissos com o salão, com o espaço de bronzeamento. E aí eu falei assim, nossa, mas eu tô numa energia, é isso? É essa energia que eu quero pra minha vida, eu tô me sentindo viva. Antes eu não me sentia viva. Assim, então, e aí tive a conversa com o meu ex-marido, eu falei assim, olha, não sei você, mas eu quero estar nessa energia, então eu vou querer isso pra minha vida sempre. E sempre que eu sentia que a minha energia estava baixando, eu ia e consagrava de novo. Porque eu queria estar sempre me sentindo bem. Aqui na nossa região, não sei em outras regiões, está muito em alta a questão das medicinas, né? Quando a gente fala de medicina, estamos falando de ayahuasca, de quais outras? Ayahuasca, rapé, sananga, cambô. Aí tem algumas vivências indígenas, como o temascal. Então existem cacau, cogumelos. E quais orientações você daria para quem se interessa, para quem tem curiosidade com essas medicinas alternativas? Bom, as medicinas alternativas, elas são a cura, né? Eu falo que remédio remedia, medicina cura. Mas você realmente tem que querer e tem que estar disposto a olhar porque ela vai te mostrar, né? Porque ela vai te fazer tomar consciência, né? E as limpezas que as medicinas traz, elas ajudam você a desintoxicar. Você vai limpando, você vai tirando o que tá ruim dentro do teu corpo e automaticamente acelera esse processo, né, de cura. E ela vai nutrindo o teu espírito, mas realmente a pessoa tem que querer. E quando a gente vai e pede com o coração, tudo se transforma, né? Então, agora quando a gente vai
está muito apegado ainda a algum vício, a algum padrão de vida e está indo só por ir, não acontece nada. Eu digo que a medicina ela é muito sábia, né? Porque ela sabe o que cada um tem dentro do coração. Então eu já ouvi relatos de pessoas que foram e que, eu senti sono e dormi. Tá, mas você foi com propósito? Você estava realmente buscando algo? Não, eu fui por ir. Não estou explicando. Se você não está indo lá porque realmente busca algo para sua vida, a medicina não vai te mostrar nada. Agora, se você tem algo realmente que você deseja transformar, aí muitas portas se abrem. Eu sempre falo em cerimônia, né, que as pessoas precisam escolher muito bem a sua intenção, porque a intenção é a chave que vira a porta que a pessoa está desejando passar. É uma boa dica, né? É uma boa dica. E depois de fazer esse caminho, o caminho das medicinas, do Tantra, você veio participar do projeto de pesquisa, né, do Cultivando Biografias, conosco dentro da Univale, e atuou como co-pesquisadora, né, trazendo a sua história, trazendo a sua contribuição no grupo focal. Como é que foi, depois de ter passado tantas coisas assim fora da curva, né, a medicina, as medicinas alternativas, o Tantra, ter participado do grupo focal com a gente? Como é que foi para você essa experiência? Então, ter participado do grupo focal eu sabia que ia ser algo assim, também transformador na minha vida, como todo o restante, porque eu já vinha, esse ano principalmente, assim, eu vim me trabalhando para desenvolver a minha fala, a minha comunicação, para liberar o meu chakra laríngeo, que foi muito bloqueado durante muitos anos na minha vida, né? Uma criança que teve amidalite desde pequena, porque nunca podia me expressar, né? Era daquela coisa assim, a criança não pode se meter na conversa de adulto, né? Então, vai guardando, vai somatizando. E acabei sendo uma adulta, assim, mais travada na comunicação. Daí chegou essa oportunidade de estar falando, né? Contando a minha história de vida. E eu nunca tinha contado tudo isso que eu vivi para ninguém. Tem gente que vai, não sei se vai passar em algum lugar, mas que vai assistir da minha família e vai dizer assim, eu não conhecia essa versão da Línia, né? Porque eu fiz tudo o que eu fiz, mas eu nunca levei nenhum tipo de preocupação para minha família. Então, eu sempre sou bem mulher para fazer, sou bem mulher também para assumir as responsabilidades sobre as minhas escolhas. E tem muita gente que está me conhecendo agora, né? Irmãos, pai, e poder contar assim, logo que começou, eu lembro assim que nossa, a emoção tomou conta de mim, porque daí eu fiquei escutando a história das outras mulheres e falei, meu Deus, vai chegar a minha vez e agora eu vou ter que contar tudo, como é que vai ser? E aí fiquei nervosa e daí eu só solto, né? Fechei os meus olhos e comecei a falar. E o medo, né, isso de passar por essa situação era justamente porque o que a gente fala cura, né? E o que a gente guarda adoece. Então, tudo que eu consegui falar, que estava aqui guardado, é porque já está curado dentro de mim. Porque eu já consegui cicatrizar todas essas feridas. E aí, isso me nutriu, sabe? Poder falar sobre a minha história de vida sem julgamento, sem ser criticada. Fui muito bem acolhida por todas as mulheres que estavam ali participando e isso fez eu me sentir assim realmente pertencente, sabe? Porque elas não me julgaram, elas não me criticaram, sabe? Elas me acolheram, né? E eu consegui tomar força sobre tudo isso que eu vivi e realmente compreender o meu propósito, né? Que é poder transformar vidas, porque eu transformei a minha. E eu vejo isso, sabe? Aos que estão mais próximos de mim, eu já pude vivenciar esse poder da transformação. Eu falo que a minha medicina é o amor. E ver outras pessoas assim ao seu redor que já, umas se transformaram bastante, outras estão no seu processo,
Então, por exemplo, o meu ex-marido, ele também hoje não usa mais drogas, não bebe, não fuma, enfim, mudou completamente a vida dele, né? Se tornou um empresário, está indo muito bem, crescendo, prosperando. E então a gente olha assim, é isso, eu não posso mudar o outro, mas eu posso dar exemplo. E a minha decisão de lá atrás ter tomado a atitude de mudar a minha vida para poder influenciar deu certo. Então isso quer dizer que eu posso influenciar outras vidas também. Interessante. E eu acompanho você nas redes sociais, você sempre se expressou muito bem. Que chave que virou na vivência do Grupo Focal? O que agregou na tua comunicação, na tua expressão? Eu me sinto mais confiante, sabe? De falar, de me expressar. Porque a gente se cobra muito, né? De que saia tudo perfeito, de que a dicção seja ótima, e o que vão pensar, o que vão falar, e agora eu não tenho mais isso, sabe? Tipo, assim, eu já falei, já contei a minha história de vida, e por eu ter aceitado a minha história de vida e não ter recebido, né, julgamento das mulheres que estavam ali me acompanhando, é como se eu tivesse blindada para que qualquer outra pessoa vai falar. Então, quando eu falo tomar força, é isso. Então, me sinto hoje muito segura para falar sobre qualquer assunto, de tudo que eu vivi, em qualquer lugar. Dá para dizer que você trouxe luz para os quartos escuros da sua história de vida? Isso mesmo. Exatamente. Pude iluminar. Parabéns, parabéns pela sua atitude, né? Pela sua coragem, né? Que é agir com o coração. Então, para uma terapeuta do amor, agir com o coração é totalmente congruente, né? Faz todo sentido. Todo sentido. Bem, e quais são as cenas do próximo capítulo da vida da Lilian? Não, as cenas dos meus próximos capítulos já começaram, né? Esse filme, essa nova história já está rodando. Neste ano, após eu ter passado por 2 formações na terapia tântrica, eu fui convidada para servir, onde eu sou instrutora de curso na escola onde eu me formei. E ao estar auxiliando nesse processo de desenvolvimento lá dos terapeutas e também recordando do que eu vivi, né, logo que eu me formei, chegou para mim estar ajudando esses terapeutas a se desenvolver. Porque eu vejo que muitos acabam não indo, vamos dizer assim, abrindo agenda de atendimentos por ter insegurança, né, por lidar com a sexualidade. E aí chegou muito forte para mim que eu deveria orientar esses terapeutas. Então eu já iniciei uma mentoria onde eu dou treinamento para profissionais já formados, né, para que eles se firmem nessa força e possam ser canal de cura realmente para outras pessoas. Então isso eu já iniciei e eu estou muito feliz por poder estar dando esta mentoria. E o meu projeto para o ano que vem é abrir meu próprio espaço terapêutico, onde eu vou poder seguir ajudando pessoas a se desenvolver e onde eu vou poder estar recebendo esses alunos que estão se formando e virão para se desenvolver comigo. E o nome do espaço será Centro de Desenvolvimento da Sexualidade Sagrada. E os próximos planos aí, depois que esse projeto estiver pronto, eu quero construir família, eu quero ter filhos. Amém. Sem dúvida. E o que você gostaria de deixar como uma última mensagem? Uma última mensagem? Pode até falar olhando para a câmera. Cuidem de vocês, né? Nada está perdido. Sempre é tempo para escrever uma nova história, um novo capítulo para suas vidas. Obrigada. Gratidão.